Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Esther, nos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Esther 3. O plano de Ramã para exterminar os judeus. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero elevou em dignidade Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu um lugar acima de todos os grandes que o rodeavam. Todos os servos do rei, que estavam à sua porta, dobravam o joelho e prostravam-se diante de Amã, por ordem expressa do rei. Porque, pois, lhe diziam os servos que estavam à porta real, desobedeces assim à ordem do rei? E como lhe repetissem isso todos os dias, sem que ele fizesse conta, denunciaram-no a Amã, para ver se esse Mardoqueu persistia em sua resolução, pois ele lhes havia dito que era judeu. Amã viu que Mardoqueu não queria nem inclinar-se, nem prostrar-se diante dele e isso o pôs em cólera. Mas teve como pouco vingar-se só de Mardoqueu, cuja raça conhecia, e procurou um meio de exterminar a nação de Mardoqueu, todos os judeus do reino de Assuero. No primeiro mês, chamado Nisan, do ano do 10º do reinado de Assuero, foi lançado o pur, isto é, a sorte, diante de Amã, para cada dia e para cada mês, até o do 10º mês, isto é, Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: há em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras. Se ao rei lhe parece bem, dê-se ordem de fazê-los perecer, e eu pesarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos funcionários, para que os recolham ao tesouro real. Tirando o anel de seu dedo, o rei o entregou a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o opressor dos judeus. Eu te entrego, lhe disse, esse dinheiro e ao mesmo tempo esse povo. No dia 13 do primeiro mês foram convocados os escribas reais. Foram escritas pontualmente todas as ordens do rei aos sátrapas do rei, aos governadores de cada província e aos príncipes de cada nação, a cada província segundo sua escritura e a cada nação em sua língua própria. O edito estava assinado com o nome de Assuero e levava o selo real. Foram expedidas cartas, por correios, para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres, num só dia, no dia 13 do 10º mês chamado Adar e a fim de entregar ao saque os seus despojos. Uma cópia do edito, que devia ser promulgado em cada província, foi enviada a todos os povos, para que todos estivessem preparados para o dia marcado. Por ordem do rei, os correios partiram a toda a pressa. O edito fora publicado primeiro em Susa, a capital, e enquanto o rei bebia acompanhado de Amã, a consternação reinava na cidade de Susa. Esther 4. O pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e cinza, e percorreu a cidade, dando gritos de dor. Veio desse modo até diante da porta do rei, pela qual ninguém tinha o direito de passar com vestes de luto. Em cada província, em toda parte onde chegava a ordem do rei e seu edito, havia grande desolação entre os judeus, jejuaram, choraram e fizeram lamentações. As criadas de Esther e seus eunucos vieram contar-lhe o que se passava, e isso lhe causou grande temor. Mandou roupas para revestir Mardoqueu, fazendo-lhe despir o saco de que estava coberto, mas ele não as aceitou. Então Esther, chamando Ataque, um dos eunucos que o rei pusera a seu serviço, encarregou-o de perguntar a Mardoqueu o que significavam aqueles sinais de dor. Ataque foi ter com Mardoqueu, que estava na praça da cidade, diante da porta do rei. Soube dele tudo o que tinha acontecido e a quantia de dinheiro que Amã tinha prometido recolher ao tesouro real em troca da destruição dos judeus. Mardoqueu lhe entregou também uma cópia do edito, publicado em Susa para exterminá-los. Devia mostrá-la a Esther, pô-la a par de tudo e movê-la a ir ter com o rei para implorar sua graça e interceder junto dele em favor do povo. Ataque veio referir a Esther as palavras de Mardoqueu.
Mas a rainha mandou Ataque responder-lhe: todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que, para quem quer que seja, homem ou mulher, que penetrar sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei real condenando-o à morte, exceção feita somente àquele para o qual o rei estender seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida, e eis que são já 30 dias que não sou chamada junto ao rei. As palavras de Ester foram referidas a Mardoqueu, e este lhe mandou responder: não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar, por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte. Ester mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa e jejuai por mim sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu farei a mesma coisa com as minhas criadas. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se houver de morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e fez o que Ester pediu. Ester 5. O pedido de Ester ao rei. 3 dias depois Ester se revestiu de seus trajes reais e se apresentou na câmara interior do palácio, diante do aposento real, onde estava o rei sentado sobre seu trono, diante da porta de entrada do edifício. Logo que o rei viu a rainha Ester no átrio, esta conquistou suas boas graças, de sorte que ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, e Ester se aproximou para tocá-lo. O rei lhe disse: que tens, rainha Ester, e que queres? Mesmo a metade de meu reino eu te daria. Se parecer bem ao rei, respondeu ela, venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparo. O rei disse então: apressai-vos em fazer vir Amã para atender ao desejo de Ester. O rei foi, pois, com Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Enquanto se bebia o vinho, o rei disse à rainha: qual é o teu pedido? Ser-te-á concedido, que desejas? Mesmo que fosse a metade de meu reino, a receberias. Eis, respondeu, meu pedido e meu desejo. Se achei graça aos olhos do rei, e se lhe agrada aceder ao meu pedido e cumprir o meu desejo, que o rei e Amã tornem a vir ao banquete que lhes mandarei preparar, amanhã eu responderei à pergunta do rei. A ira de Ramã contra Mardoqueu. Amã voltou naquele dia gozoso e alegre de coração, mas à vista de Mardoqueu que, diante da porta do rei, não se levantava nem se movia à sua passagem, encheu-se de furor contra o judeu. Soube, entretanto, conter-se e retirou-se para casa. Então, mandou buscar os seus amigos Isarés, sua mulher, e lhes falou do esplendor de suas riquezas, do número de seus filhos, de tudo o que tinha feito o rei para exaltá-lo e do lugar que lhe tinha conferido sobre todos os príncipes e todo o pessoal real. Além disso, acrescentou, fui o único que a rainha Ester admitiu com o rei ao banquete que ela deu e sou ainda convidado para amanhã, com o rei. Mas tudo isso o tenho por nada, enquanto vir esse judeu Mardoqueu na antecâmara do rei. Zarés, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram: não há mais que preparar uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã cedo pede ao rei que nela seja suspenso Mardoqueu, depois irá satisfeito ao banquete com o rei. Isso agradou a Amã, e este mandou levantar a forca. Ester 6. Ramã é obrigado a honrar Mardoqueu. Naquela noite o rei não pôde conciliar o sono. Mandou que lhe trouxessem o livro dos anais, as crônicas, que lhe foram lidas. Achava-se aí consignada a narração da denúncia que tinha feito Mardoqueu, da conjuração, de Bigtan e Tares, os 2 eunucos do rei que tinham querido levantar sua mão contra o rei. Que honras, disse então o rei, e que distinções recebeu Mardoqueu por isso? Nenhuma, responderam os servos do rei. E o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, nesse mesmo instante entrava Amã no pátio exterior do palácio para pedir ao rei que mandasse suspender Mardoqueu na forca que tinha feito levantar. Os servos do rei responderam: é Amã que está no pátio, que entre, retornou o rei. Entrou, pois, Amã e o rei lhe disse:
que se deveria fazer para um homem que o rei quer honrar? A quem, se não a mim, quererá o rei honrar? Pensou Amã. Por isso respondeu ao rei: para um homem a quem o rei deseja honrar, convém que lhe tragam as vestes com que se adorna o rei, o cavalo que o rei monta, e sobre sua cabeça se coloque a coroa real. As vestes e o cavalo se darão a um dos senhores da corte e este revestirá o homem a quem o rei quer honrar e o passeará a cavalo pela praça da cidade, dizendo em altas vozes diante dele: é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. O rei replicou: toma, pois, depressa as vestes e o cavalo, como disseste, e fez tudo isso para Mardoqueu, o judeu que está assentado em minha antecâmara, e que nada se omita de tudo o que disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, revestiu Mardoqueu e o conduziu a cavalo pela praça da cidade, clamando diante dele: é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. Depois Mardoqueu voltou à porta do palácio, enquanto Amã se retirava precipitadamente para casa, consternado e de cabeça coberta. Para contar a Zarés, sua mulher, e a todos os seus amigos o que lhe tinha acontecido. Seus conselheiros e sua mulher Zarés lhe responderam: se Mardoqueu, diante do qual começou tua queda, pertence ao povo judeu, não o vencerás, mas sucumbirás diante dele. Eles falavam ainda, quando sobrevieram os eunucos do rei para levá-lo imediatamente ao banquete que Ester tinha preparado. Amanhã dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Ester, no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Paz e bênçãos a todos.